Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Hoje a minha convidada é Karen Neves, que é a mãe da Nina, e nós vamos conversar um pouquinho com ela e conhecê-la um pouco mais e a sua história. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Denise. Tudo bem? Tudo bom? Prazer recebê-la aqui, Karen, para conversar conosco, para compartilhar suas experiências conosco. Como foi para você descobrir o diagnóstico do autismo da Nina? Bom, o diagnóstico eu costumo dizer que a gente está preparada para receber filhos normais. A gente não está preparada para receber filho. Como é que eu vou te explicar? Com uma síndrome ou Uma uma síndrome, deficiência. com alguma deficiência. Uhum. Porque, ainda mais com um comportamento social totalmente diferente do padrão que a gente está acostumado, porque o autista, ele socialmente, ele tem muitas dificuldades e ele age totalmente diferente da gente, né? A maneira que ele lê o mundo, interpreta o mundo, as pessoas, os sentidos deles são totalmente diferentes dos nossos. E a gente não vem com receita, né? A gente não aprende assim. Desde pequenininha você vê as crianças desenvolvendo, como a sua mãe também, a gente carrega essa memória afetiva de como a mãe criou a gente, né? E isso a É. gente imagina que a gente vai repassar para os nossos filhos, a maneira que Uhum. você foi educada, criada, e com eles não funciona assim. Então, quando você recebe um diagnóstico desse, eu lembro que a minha sensação parecia que eu estava levando um murro no estômago, assim. Eu lembro que me deu um vazio e uma sensação de muito medo, que depois eu parecia que eu não sabia o que que eu fazia com aquela criança. Ainda mais que eu recebi o diagnóstico muito, muito cedo. Eu percebi que ela tinha alguma coisa errada no desenvolvimento dela desde muito pequenininha. Com quanto Então, tempo, mais ou menos, você percebeu alguma coisa A diferente? gente fez, a gente fechou o diagnóstico com 1 ano e 6 meses, mas a gente já veio no Já veio processo percebendo. de busca de médico em médico desde os 7 meses de idade. É, que comportamento que ela apresentava que te chamou a atenção, cara? Ela não aprendia nada. Tudo que Hum. a gente. Eu sempre gostei muito de criança, então eu lembro que eu ficava muito em cima dela, querendo fazer brincadeiras, imitações, sempre tentava ensinar musiquinhas, o Hum. tralalá. Aquelas fazer, né? Essas coisinhas, nada ela repetia, Ah, nada. tá. Só que quando ela chegou próximo a 1 ano, ela começou a repetir palavras. Aí a gente fez um ufa, né? É, Nossa, aprendeu. que bom, né? Já ficou É, mais tranquila, né? sim. E aí, 3 meses depois que ela tava, já tinha atingido mais de 20 palavras de repetição, assim, ela só repetia. É. Ela não fazia sozinha, sabe? Ela não olhava e fazia, era só por repetição. A Nina dormiu de um jeito e acordou de outro. Isso eu juro que a Nina dormiu e acordou Foi de outra muito maneira, rápido, então. muito rápido. Eu lembro que meu ex-marido estava viajando e eu lembro da Nina acordar e não falar mais nada e o olhar mudar completamente. Ela olhava só para cima e eu Hum. tentava falar: cadê o papai? O papai tá viajando, cadê o papai? E ela não me olhava de jeito nenhum, ficava olhando para um ponto fixo. Uhum. Desviava o olhar para o teto e Protesto. não falava papai mais. Uhum. Nada, 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 nada. Sumiu totalmente as palavras. Eu levei urgente ela no pediatra e eles Uhum. começaram. Aí o foco ficou em mim, não ficava É. nela. E Uhum. eu devia ter tido uma depressão pós-parto que não foi tratada, que eu não Isso é estava aceitando o complicado. desenvolvimento da minha filha. Ah, eles já achavam que era isso, né? Já te diagnosticaram como depressão E pós-parto. começaram a querer me dar remédio. Eu não Entendi. aceitava a Nina como ela era, que a Nina era perfeita. E eu acho que eu passei por uns 7 profissionais. Eu Eu morava na sei como é. Espanha na época e ninguém dava nada para ela.
Eu falava da falta de interação com outras crianças, do jeito de brincar com os brinquedos diferente. Ela só jogava os brinquedos no chão. Uhum. Ela gostava que arrumasse os brinquedos enfileirados e ela ia jogando um a um no chão. De Certo. repente surgiu o balanço Uhum. lateral, bater na testa, um sonzinho meio ah. Era tudo muito estranho. Uhum. E E você já tinha ouvido falar de autismo ou ainda não? só pelo filme Rayman, nunca Ah, na vida também tinha tido assisti. contato nenhum. Muito bom. E aí, o outro sintoma que apareceu muito forte foi enrolar o cabelinho e começar a puxar. Arrancar e criar um ritual de enrolar esse cabelo, passar em volta do bico e ficar torcendo o bico e engolir esse cabelo. Aí começou Nossa, a aparecer cabelo nas fezes. nossa, ela engoliu o cabelo. Sim. E aí aí começou a ficar falhas no Machucar, cabelo. né? E machucava, chegava a machucar até, de tanto ela puxar. Parecia que ela gostava da sensação, a aflição era Entendi. nossa. Era sua, E entendi. sim. Aí a gente começou a buscar profissionais especialistas em tricotilomania. Hum, Foi a primeira coisa que eu comecei a buscar na é. internet, não Hum. autismo. E aí eu levava, eles falavam que não existe tricotilomania em bebês. Que você achou que era isso, né? Foi aí Entendi. que a gente começou a se aproximar em autismo. Uhum. Aí eu fiz uma viagem da Espanha para o Brasil. Essa tricotilomania e os comportamentos triplicaram por conta Uhum. da mudança, né, drástica de um país para o outro. Sentiu muito. Ela viu os avós que ela não via faz tempo, aí ela arrancou todo o cabelo. Nossa, E aí poxa. aí eu levei ela num pediatra, Hum. e foi meu pediatra a vida inteira. Hum. Quando ele olhou e entrou, a gente entrou no consultório e eu expliquei toda a minha aflição, que eu estava vindo de médico a médico. Ele chamou ela pelo nome, a primeira coisa que ele fez, ela não respondeu. Ele disse que o comportamento era sempre assim, eu disse que sim, que ela não respondia ao nome, que era muito raro. Hum. Ele fez mais algumas perguntas a respeito da interação, compartilhar brinquedos. E aí ele falou assim: Olha, Karen, ela realmente tem algum problema no desenvolvimento, mas não é da minha especialidade. Eu vou te enviar para um neurologista da minha confiança que vai te ajudar. Foi aí que a nossa saga começou. Então, mas que bom, né, que você teve parecer desse médico de confiança aí para você começar a buscar outros especialistas, né? Sim, foi um alívio. Na verdade, receber que tinha algo errado, mais que uma aflição, foi um alívio. Sim, Porque porque você, é, é difícil, né, Karen? Desculpa te cortar, Karen, mas eu me imagina, identifico muito com você, né? Porque você não sabe o que está acontecendo, né? Então, a gente fica tão angustiada que quando você descobre alguma coisa, você fala, poxa, bom, eu tenho por onde ir agora, eu sei o que é, eu é, vou buscar ajuda, né? uma mãe aflita é muito ruim. Você vê que tem Nossa, algo errado no desenvolvimento da sim. criança, que aquela criança também não está feliz ali, né? Porque o desenvolvimento, as primeiras etapas do desenvolvimento é tudo muito mágico, é tudo muito bonito, né? Uhum. E aquela criança, você vê que não está indo bem naquele desenvolvimento, ela não consegue fazer as etapas. E aquele livrinho que o SUS dá para gente, que é a Hum. carteirinha de vacinação, vem umas etapas que tem que ir. Eu lembro que eu ia Ah, acompanhando, no começo estava indo tudo bem, de repente eu comecei a não preencher mais os requisitos, entendi. sabe? E Uhum. aquilo foi me dando muita aflição. Eu Foi mostrava para os médicos, assustando, olha, ela né? não está fazendo isso, ela não está fazendo isso, ela não está fazendo isso. E É. eles falavam, para de seguir essa cartilha, tá tudo certo. Uhum. Eu, Mas a mãe sabe, né, cara? E a gente percebe, a gente "É, tá o tempo todo ali com a criança, está sempre observando, está sempre juntinho ali, a gente percebe qualquer coisa diferente, é, já acende o sinal de alerta, né? A gente já começa a ficar atenta. E sim. aí você começou aí, buscou um profissional especialista em autismo, como é que foi? Sim, o profissional, ele foi. Um Acho que de neurologista? profissional ele não teve nada, porque a primeira vez ele olhou a Nina entrando no consultório, ele ficou em pé olhando ela, eu falei, oi, tudo bem? Muito simpática, assim. Ele Uhum. já virou para mim, ele falou, Karen, né? Karen, Nina. Bom, dona Karen, a senhora veio aqui só para ouvir da minha boca o que a senhora já sabe, né?
Falei, não, eu não sei de nada. Aí ele pegou e falou assim, Estava não, indo sua para saber, filha, né? sim, ele virou para mim assim, ó, a sua filha é uma autista clássica. Eu lembro que a minha Nossa, perna amoleceu, a minha mãe estava comigo, eu lembro que eu segurei na minha nossa, mão da minha mãe assim. Falei, como assim autista? Como que o senhor nossa. avaliou isso? O que que o senhor Aham. viu nela? E ele falou, não, só de olhar o comportamento. Ele falou, Na primeira primeiro, consulta, olha, primeira consulta. no primeiro Um minuto minuto, meu Deus. eu lembro que me fez muito mal Imagino, esse imagino. jeito de dar um diagnóstico Sim, que, na verdade, é um diagnóstico onde você sabe que a tua vida vai mudar com certeza. completamente. Você não É, sabe, mas você sabe que é algo muito grave. sim, sim. E eu lembro que ele falava, olha, não adianta a gente botar pano quente, eu já vou ser direto. A Nina é uma autista, olha. Aí ele começou a falar todos os sintomas que ele rastreou em um segundo, praticamente. Uhum. Ele falou: olha, ela se comportou como se eu não existo na sala. Chamei ela pelo nome duas vezes, ela não me responde. Ela está obcecada pelo brinquedo que está na esquerda da prateleira, lá em cima, sem motivo algum. Eu estou proporcionando para ela outras coisas, ela não me escuta. Falou mais umas coisas que eu não lembro. Ele já sentou, fez umas recomendações de não sei quanto tempo de terapia, fonoaudiologia, e ele falou: se prepara que a sua vida vai mudar completamente daqui para frente. Nossa. Por enquanto não pode entrar com medicação, ela é muito novinha, Uhum. e, e ele não me fez nenhuma pergunta, tipo, olha, você está tendo problema com sono? O que está acontecendo? Como que a senhora está se sentindo? Nada. Acabou a Nossa. consulta ali. Foi muito difícil, hein, Karen? Nossa, aí realmente eu levei aquele soco no estômago. Eu lembro que parecia Imagina. que eu não tinha chão para andar. Me deu uma crise de ansiedade muito grande na porta do consultório. A minha mãe também, a minha mãe tentando ser um suporte, Tentando te acalmar. falando que vai dar, aquele vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, sendo que a minha mãe também estava desesperada. Imagina, imagina, imagina. É, Foi impacto, né? Foi muito. Ele foi foi. muito. Nossa, ele não te preparou, não te ajudou, na verdade, a lidar com esse diagnóstico, né? E foi muito rápido o É, diagnóstico, assim, em segundos, foi. Em né? segundos, foi. Eu saí desesperada da consulta. Imagino. Bom, e aí dali eu voltei para minha cidade de Poços, né? Uhum, Imagina, o pai não estava do meu lado. uhum, E depois eu decidi ir para São Paulo, buscar uma clínica mais especializada e fazer um diagnóstico. Eu não estava fugindo do diagnóstico, mas se não, conseguir uma coisa mais bem feita. Que aí eu entrei em pesquisa, comecei a uhum, pesquisar e vi que precisava ser com uma clínica com psicóloga, fonoaudióloga, né, com terapeuta ocupacional e a, o neurologista e um uhum. psiquiatra, eu fiz com tudo isso. E aí demorou mais de uma semana para darem a devolutiva. E Entendi. aí foi aí que a gente fez uma coisa com mais calma. Eles fizeram uma devolutiva muito bem feita, Ai, mas que não bom. fugimos do diagnóstico. Uhum. É, e a partir daí, como que foi? Ela foi fazendo e faz ainda terapias? Ela tem acompanhamento? A Nina tinha um autismo desde sempre considerável, assim. A Nina tinha uma questão sensorial muito grave. Uhum. Ela descobriu o mundo praticamente assim pela boquinha, tudo ela passava a língua, não dormia, dormia muito pouco, é, arrancava o cabelo, né? E girava o tempo todo, ela tinha isso de girar em torno de si mesma, Uhum. e muito choro, chorava, chorava, Imagino. chorava sem sentido, parecia que era sem sentido, né? Uhum. Sim. E, bom, a minha primeira reação foi ficar um pouco perto da família, até é aquela história que eu sempre conto, a do Uhum. avião. Quando você está num avião, quem que você põe o oxigênio primeiro? Em você, depois você põe no filho, né? Eu estava Uhum. precisando botar o oxigênio primeiro, me salvar e depois buscar ela. Então eu fiquei em Poços, perto dos meus pais, dei um suporte para ela de terapêutico, mas eu vi que em Poços ainda o pessoal não estava muito preparado, com escola, com as terapias. Mas eu esperei eu me acalmar um pouco, comecei a pesquisar em São Paulo, uma turma aí boa.
Que E aí bom. eu fui para São Paulo. E aí ela ficou com 9 terapeutas Nossa, que e bom. montamos uma estrutura boa para ela. E aí nós fomos para São Paulo. E aí a Nina começou a desenvolver muito bem. Mas no começo a gente pegou uma linha muito da psicanálise, que não Hum, foi muito legal, uhum, por falta de conhecimento da minha parte. Mas aí eu vi que eu não tinha muito conhecimento, comecei a estudar. Me matriculei num curso de psicanálise e fui estudar também, fiz pós-graduação na comportamental, na UFSCar. que bom. Quando eu fui me inteirando o que que era uma coisa e outra, eu Hum, tirei urgente ela da turma da psicanálise e passei correndo ela para comportamental. E a Nina deu um boom no desenvolvimento que dela. maravilha. E hoje nós estamos em Campinas, já demos volta aí pelo mundo em tratamentos. Já fomos para os Estados Unidos, buscando sempre melhorias, no aprendizado das terapeutas que acompanham ela, na Argentina, na parte de comunicação. Uhum. E agora nós estamos em Campinas, pensando assim, em melhor qualidade de vida, né? São Paulo é muito grande, né? E aí a gente vai aprendendo com o tempo o que precisa muito, o que precisa pouco, né? Sim. Que bom, é importante é isso que você está vendo esse desenvolvimento dela, né? E você aprendeu o que estava dando mais resposta a ela, o que estava ajudando-a mais, né? Isso é muito Exatamente. importante. Tá bem atenta, né? E o principal, né? O que você falou, você se cuidou para estar bem para cuidar dela. Sim. A gente tem que se cuidar. Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar, né, dos nossos filhos? Isso é Então, muito importante. fundamental. Sim, É. No temos meio que. do caminho, às vezes a gente esquece disso, a gente começa a É, sobrecarregar, e aí, de repente, você tem que retomar isso. A gente tem que sim, cuidar da mente, do corpo, do é espírito, verdade. porque senão a gente não dá conta. Para cuidar do outro, a gente tem que se cuidar. Tem que estar Senão, bem, né? esse é meu lema agora. Tá certo. Tem que estar É, com mas sono bom, tem que estar com a uhum. cara boa, o exterior bom, com o interior bom, para ela Alimentação, ficar bem. né? Exercício, Alimentação. tudo que Porque puder para eles nos são umas deixar bem. esponjinhas. Oi? Eles são umas esponjinhas, eles têm É uma verdade. sensibilidade, né? Ela é muito engraçada. Ela, quando eu tô com a cara meio sisuda, ela Hum. chega em mim e faz assim. Que linda. Ela faz tipo, me olha, ela vê que não tem alguma coisa Entendi. bem, ela faz assim, ah, tipo, eu prefiro quando você tá assim, né? Fica feliz. Aí você já, imediatamente já muda, né? Que Coloca. legal, que legal. Karen, você falou também que a Nina está na escola. Como é que foi essa adaptação da Nina, a escolha da escola certa para ela, né? Que atendesse às necessidades dela em relação à inclusão social? Fala um pouquinho para a gente disso. Então, a Nina sempre me deu um trabalho com a escola. A Nina tende a ficar muito na zona de conforto dela, né? Ela tem vamos dizer, um hiperfoco por aparelhos eletrônicos. Então, se deixar, a Nina fica o dia inteirinho só no aparelho eletrônico. Então, o que acontece? Em São Paulo, a gente tinha uma boa escola que conseguia manter a Nina 8 horas dentro da escola. Uma Puxa, bom acompanhante tempo, paga por né? mês, é bastante tempo. E aí a gente dividia em estratégias entre sala de aula, fora sala de aula, e tinha muitos espaços para poder regular a parte sensorial da Nina, né? Hum, Uma biblioteca muito silenciosa, salas de puff, lugares para ela se estirar, que a gente sabia que ela tem uma questão motora que faz com que ela se regule bastante, lugares para ela girar, né? Isso tudo preparado, porque é uma escola onde a diretora tem 2 filhos autistas, então ela conheço. tem uma coordenação só para cuidar da parte de inclusão. Era Nossa, sensacional. sensacional. Veio a pandemia, eu tive que voltar para Minas para não ficar sozinha em São Paulo, porque foi caótico ficar com a Nina dentro de casa. Caótico. Imagino, não é fácil ficar É, dentro de casa, né, com criança, né? No caso da Nina, né, que tem hiperfoco e tudo é é, difícil. foi. Foi uma experiência incrível, porque foi eu que fui a terapeuta e a professora da Nina.
Ah, Aí eu aprendeu trabalho muito também, né? e vi que eu tenho muito jeito para ser terapeuta. É, tudo era passado para mim através das terapeutas e da escola, e eu fui para a mesa mesmo, fazer trabalho de mesa com a Nina, horas e horas por dia, só que dando mais tempo para a Nina, para ela poder ter né, os tempos Certo. de ócio dela, Certo. e foi o jeito que a gente conseguiu sobreviver trancada dentro do apartamento com ela. Nossa, que bom, que bom. Quando a Nina foi retornar para a escola, Denise, ela não queria. Hum, Ela não gostou, porque ela adorou ter eu como mentor dela, é. adorou. Foi muito complicado e, e eu não conseguia voltar ela para a escola. Lá em Minas, ela estipulou que ela só ficava meia hora na escola e ficou É. só meia hora na escola. Ficamos um ano desse jeito com ela. Falei, nossa, não vai poder ficar assim, né? Comecei a Uhum. pesquisar lugares para poder trazer a Nina. Eu nunca tinha colocado a Nina numa escola para autistas. Hum. Eu sempre tive uma resistência, até mesmo pelas terapeutas falarem que não era bom, que para a parte social não era bom. Até que quando a Nina menstruou, Hum. eu comecei a notar um outro comportamento nela, de perceber o outro de maneira diferente. Antes a Nina se aproximava de roda de pessoas, se aproximava do jeito dela. Como ela não tem o recurso da comunicação, se tivesse uma turma de crianças brincando, ela não sabe chegar e falar: Oi, tudo bom? Eu posso brincar com vocês? Ela chegava e começava a girar no meio deles. É o recurso que ela tem para se comunicar. Sim. Então, tipo assim, ó, o brincar dela era aquilo, ela chegava e começava a girar no meio deles. E as pessoas às vezes saíam. Às vezes tinha criança que achava aquilo legal e começava a girar junto. É porque não sabe, não É, entendia, né? As isso. Ela crianças. maiorzinha, ela começou a olhar aquilo e ela começou a não se aproximar mais. Hum. Quando ela ia nadar e via um grupo de crianças, se tivesse todo mundo brincando, muito legal a brincadeira, ela queria vir embora. Foi aonde eu percebi que a minha filha estava sentindo que era diferente. Entendi. Ela percebeu, de repente, o distanciamento de alguns coleguinhas quando ela se aproximava, alguma coisa assim. Nossa, deve ter sido difícil para ela também ter sentido, percebido isso, né? E aí, quando ela estava menstruada, a Nina chorava, mas ela chorava, É. onde eu via que aquela tristeza, às vezes, que a gente contém, como nós, quando a Uhum. gente menstrua, a gente bota aquela tristeza lá em cima. É. Quando ela ia naquelas mesmas ocasiões, quando acontecia aquilo, ela chorava, chorava. Ela nunca representou tão bem um Hum. sentimento. E aí eu peguei e falei, Entendi. não, eu preciso colocar e mostrar para a Nina que ela nunca se relacionou com pessoas que têm as mesmas questões que ela, Uhum. as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, para ver como que ela pode se relacionar, Sim. Uhum. trocar com essas pessoas. E aí eu busquei a escola aqui em Campinas, né, uma escola que tem muito renomada aqui e que foi maravilhoso. A Nina desde o começo entrou, eles leram a Nina muito rápido, viram que eles se fossem fazer os primeiros dias, né, com a Nina, se fossem respeitar isso dela colocar que é meia hora que ela fica na escola, fazer, como A é que fala? adaptação Adaptação. dela. É, do Hum. jeito dela, ela é muito mandona, muito esperta. E eles falaram: não, nós vamos fazer desde, vai ficar 4 horas e meia. Nossa, Tem uma resistência, mas ela está indo muito bem. De nossa, manhã que põe o bom. uniforme dela e está indo sendo maravilhoso. A Ah, vinda que para bom. Campinas foi muito bom e está sendo bom para ela conviver com pessoas com as mesmas dificuldades. O que são esses bloqueadores e de que modo você utiliza com a Nina? Então, a Nina, às vezes, quando a Nina, o cérebro da Nina, acho que como qualquer outra criança autista, costuma inflamar mais do que nós, né? Nós também podemos inflamar nosso corpo, né? Então, Hum. quando ela está um pouquinho mais inflamada, a Nina costuma se regular inventando é, manias, por exemplo, obsessões. Hum. Ela, por exemplo, às vezes ela sai e invoca que ela tem que ir lá na galeria onde tem aquelas ilhas da balinha Fine.
E aí a certo. única coisa que ela quer é ir pegar e botar a mão na balinha fine, organizar, fotografar aquilo na cabeça dela como tá. Não quer que ninguém compre para poder não mover do jeito que ela fotografou aquilo na mente dela e Entendi. cheirar, ficar cheirando. É uma questão muito sensorial. Mas Certo. ela precisa, são padrões rígidos que ela estabelece para poder se organizar, o que está elevando muita ansiedade dela, Ah, né? entendi. Para tirar ela desse surto, vamos dizer, que às vezes dura semanas, até a Ah, gente é? conseguir Ah, é isso que eu ia te desencanar, perguntar. Achei que era uma coisa assim de minutos, horas. Não, são não, às não, vezes semanas. semanas, já durou meses. E Hum, a gente coloca para ir ajudando a ir quebrando o padrão rígido, hum, bloqueadores. Os bloqueadores, por exemplo, são igual, por exemplo, quando você vai entrar num ambiente proibido, não, por exemplo, num hospital, tem as portas que são proibidas entrar, a entrada é proibida, tem sempre uma tarja vermelha, correto? hum. Tudo que é proibido. A Nina tem a mesma, nós temos uma tarja vermelha para o proibido e uma tarja verde escrito pode, e a vermelha não pode. Com aquele sinal de cortado, igual proibido estacionar, permitido estacionar, vamos dizer. Uhum, Quando é proibido, eu coloco, quando eu não quero que ela ponha a mão, na hora que ela vai acercar a mão do Fini, por exemplo, eu ponho na frente dela. Não certo. pode. E isso, do mesmo jeito que ela é automática em fazer repetições, eu vou Uhum, fazendo igual, repetições, repetições. Porque o cérebro da Nina é um cérebro condicionado, foi condicionado pelo ABA. Porque como ela uhum, tem padrões repetitivos, a gente tem um jeito que tira ela desses padrões. Então, entendi. automaticamente eu uso esse bloqueador visual com um bloqueador auditivo, que é um timer, que eu estipulo o timer, um tempo, eu coloco 3 segundos, a cada 3 segundos o timer vai tocar. Na hora que toca, eu boto o bloqueador na frente e mostro para ela qual é a alternativa depois que tocar aquele timer que ela tem que ir embora. Ah, Aí eu boto assim, ó, pegar o carro. E aí a gente consegue tirar ela daquele movimento que ela cria, né, hum, de padrão rígido, porque senão gera comportamentos muito difíceis. Agressividade, ela bate em mim, ela se joga no chão, ela hum. empurra as pessoas para não tocarem. Aquilo é um lugar público, é comida, não pode tocar. E isso serve para qualquer padrão rígido que ela inventa. Nossa, que bacana. E Sim. foi você que criou esse, já existia esse bloqueador? Você desenvolveu, você criou? Como é que foi? Na verdade, isso foi criado para outras ocasiões, que aí eu levei para outras coisas que ela foi Olha, criando que ao longo da bacana. vida. O bloqueador, ele foi criado, por exemplo, para ela não subir numa prateleira que era pendurada onde ficava a televisão, ou Uhum, mesmo na televisão que ficava na parede. Então, uhum. essa tarjinha de bloqueador, eu imaginei um Você dia, eu falei assim, adaptou. foi adaptando ao longo Que da vida. legal. A gente vai entendendo esse cérebro, como é que vai funcionando, e você, né? É isso que é importante, né? Você sempre pesquisou, como você disse, você buscou informações, você estudou, você foi atrás, isso é muito importante, né? Para as mãezinhas que estão nos assistindo, né? Não simplesmente, tem um autismo e não vai, não se informa, não sabe como funciona o cérebro da criança. Isso é muito importante, né? É. Então, é uma dica muito boa aí para as mães também, né? Esse bloqueador que as mães podem testar. Eu acho que assim, a gente vai aprendendo com eles também, vendo que funciona melhor para eles, o que os ajuda mais, né, a se regularem. É muito bacana. E Com você me certeza. falou que tem alguns outros recursos também que você utiliza, assim, quando a Nina desregula? Quais Sim, seriam? depois que ela já está desregulada, Denise, aí já é uma questão sensorial, né? Aí Hum, ela entra em surto, vamos dizer. Aí ela grita demais, não consegue parar de gritar, aí puxa o cabelo, bate na cabeça e às vezes vem para cima da gente. O vir para cima da gente que eu digo, ela nunca fecha a mão e dá socos, certo. não. Ela não sabe fazer isso porque ela nunca Hum, apanhou, né? uhum, Então, se você não ensina, a criança não aprende, eu acho. uhum, Mas o impulso por falta de comunicação, é te empurrar, porque ela quer ser entendida. Então, o que que eu faço? Regulador para Nina, como ela gosta muito de água, é água. Então, eu ligo o chuveiro. Até uhum, levar o chuveiro é uma dificuldade, mas você certo. liga, aí o barulho vai chamando a atenção. Eu fecho o ralo
consigo deixar um pouco de água, jogo espuma, que chama muita atenção dela, creme para barbear, eu pego e Hum, jogo nela, ou olho no espelho, jogo o creme no espelho, aí ajuda também. consigo pegar a mão dela e tacar naquele creme assim, isso ajuda muito. Que bom. Vai baixando pouco a pouco, não uso muitas palavras enquanto ela está gritando, Entendi. eu baixo bem o tom, escureço a casa, tiro o excesso de luz. A minha Uhum. casa, por exemplo, as cortinas são pretas. Não é Uhum. porque eu gostaria, mas é Entendi. justamente para numa emergência fechar toda a luz da casa. Ah, Porque isso ajuda. quando a pessoa está com o sensorial lá em cima, muito Uhum. estimulada, a luz Uhum. atrapalha. E aí eu fecho, deixo a casa bem escurinha, desligo tudo a televisão, baixo o som, baixo Uhum. o tom da minha voz e vou falando espaçado para ela. Mostro para Entendi. ela, falo, nossa, você tá brava, eu Uhum. entendo, me desculpa, eu não queria. Palavras sempre de conforto, que aquilo, mesmo que não esteja sendo compreendido ao pé da letra, por causa do excesso de Sim, estímulo, são palavras que têm conforto, e sim. aquilo ela vai, calma, né? Enrolar no edredom, Hum. se ela estiver na cama, Hum. deitar em cima dela e sai, né? Entendi. Essa propriocepção, esse Proximidade. peso no corpo, proximidade, peso em cima do corpo ajuda. Isso aí vai de cada criança, mas são os recursos que eu consigo com a Nina. Se alguma Uhum. mãe identificar se a criança gosta de apertos, peso, Uhum. coletes de surfistas, esses que apertam o corpo, é excelente ter em casa. Olha, que bom. Existem alguns lençóis que são elásticos, que eu Hum. também tenho em casa, que você coloca ela embaixo, ajuda. Eu tenho malhas elásticas que eu ponho ela dentro e E aí jogo. ela fica bem. Aí quando você coloca dentro, ela começa a se Ela regular. grita, sai, volta, até que isso vai ficando, Hum. ah, até que vai acabando. É um período que às vezes dura 40 minutos Sim. é uma sessão aí que a gente vai fazendo. É uma sessão Uhum. de terapia ocupacional. É verdade. Mas que bom que você, né, desenvolveu todos esses recursos aí que você aprendeu, né, a lidar com esses momentos dela, que ela se desregula, e ajuda muito, né? Com certeza esse Sim. tempo diminuiu muito para ela, porque se fosse deixar sem utilizar todos esses recursos que você utiliza, com certeza demoraria muito mais para ela se regular, né? Então, Nossa, que muito maravilha, mais. que Na maravilha. rua, só uma dica, na rua, como eu não tenho tudo isso, pego gelo. Hum. Gelo e vou passando devagarzinho. Eu toco uma parte do corpo que aí chama atenção. Tá gritando, aí ela olha e fala: o que que é isso? Aí você Uhum. vem de novo, põe na barriga. Tá Olha, gritando, aí ela fala: ai. Aí você joga o gelo dentro da roupa. Ela já vai ter que parar de gritar o que ela tá fazendo para tirar aquele gelo de dentro da roupa. olha que Você vai. interessante. Então, são distratores sensoriais. Entendi. Olha que Isso. bacana. Você Isso, distrai o nossa, cérebro. São distratores sensoriais. Você distrai o cérebro do surto que ele tá, entendi. né? Poxa, que bacana. Nossa, que É. informações incríveis, assim, super importantes. Sim. Nossa, tenho certeza que as mãezinhas que estão nos assistindo aqui estão Ai, adorando. eu espero que sim. E vão testando, cada uma vai, né, descobrindo com seu filho o que funciona, de que forma, trocando ideia com os profissionais, né? Sim, Então, assim, é importante que mostre que tem muita coisa a ser feita, que tem muitos recursos. E com você falou certeza. uma coisa que eu acho muito importante: baixa o tom de voz, né? Sim, Acalma a criança, procura manter o ambiente tranquilo, porque realmente, se você entrar no mesmo padrão que a criança já está, não vai funcionar. Vai, ou o contrário, vai piorar, né, a situação e todo mundo vai sofrer, a criança, a mãe. Então, assim, muito importante. é Muito verdade. obrigada, querida, viu, pela sua Eu que presença. agradeço. Adorei conversar com você. Tenho Prazer foi certeza que meu. estão adorando esse vídeo também, vão adorar quem já estiver assistindo ou quem vai assistir. E eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, fique à vontade. Bom, ao longo da minha jornada aí com a Nina, as pessoas costumam me perguntar qual é o grau do autismo dela, né? E eu sempre costumo dizer que a Nina não tem nível, grau de autismo. Eu aprendi ao longo da vida que eu nunca quis colocar rótulo nela, porque a Nina sempre me surpreende tanto com a evolução dela
e que rótulos costumam enrijecer as pessoas e o que você pensa dela Hum. e o potencial que ela pode atingir. Então, eu acho que nunca rotule o seu filho, não dê falando que o nível dele é grave, que o nível dele é baixo, que o nível dele é médio, que o nível é dele nada. Olhe para aquela criança como um ser humano, como outro qualquer, e acredite no potencial dele, porque o cérebro é um órgão incrível, plástico, e com muito amor e muita dedicação, seu filho pode se transformar no que você acreditar nele. Nossa, que lindo. E é isso mesmo, né? A gente tem que acreditar e colocar nas mãos de Deus aquilo que não está ao nosso alcance, né? E com certeza nossos filhos vão nos surpreender de formas muito boas. Muito obrigada, querida. Fique com Deus. Tudo de bom, viu? Amém. Você também. Obrigada pela oportunidade. Muito Tchau. obrigada, eu que agradeço, nós que agradecemos. E eu quero agradecer a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo até agora. Eu tenho certeza que vocês adoraram esse bate-papo assim como eu. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.